Fala galera, tudo bem? Professor Lucas Gerolamo, estamos aqui para mais uma aula. Instalações elétricas é a nossa aula de hoje e daremos continuidade aí da aula passada, tá? Aqui é a parte um. Então nós estamos fazendo um projeto de uma residência, tá? Então estamos fazendo a instalação elétrica aqui de uma residência. Esta é a residência que nós utilizamos aqui, ó, na aula passada como exemplo, tá? Então daremos aí continuidade a partir daqui desta residência, tá bom? Então, ó, na aula passada, o que nós fizemos? Previmos as cargas aí de tomada da sala de estar, banheiro, cozinha, hall, despensa e os dois dormitórios, certo? Assim como iluminação, bem como também as tomadas de uso específico, certo? Então não deixe de assistir a nossa aula lá para você conseguir acompanhar tranquilamente esta aula aqui, tá bom? Beleza? Bom demais. Então vamos para a aula. Então, ó a planta baixa aqui, ó, tá? Da residência. Então, nossa residência aí continua sendo a mesma, né? Nós iremos dar continuidade aí no processo. Então, a primeira parte que a gente fez foi analisar essa planta baixa. A partir das dimensões da planta baixa, nós realizamos aí a previsão de carga das acomodações, certo? Foi isso que fizemos aí na aula passada, tá? Então, ó, tá aqui a nossa plantinha, tal, e a partir aí dessas informações, a gente conseguiu aí montar a nossa tabela de previsão de cargas, certo? Então tudo isso aqui na aula passada, tá? Então aí, a partir da tabela de previsão de cargas, o que nós fizemos? Atualizamos as informações e jogamos lá em cima da planta. Jogamos cada carga que a gente previu, bem como a potência de cada carga, tá? Tá tudo informado aqui as potências. No caso das iluminações, colocamos os pontos de comando, tá? No caso aqui é ponto de comando A, aqui é B, enfim, colocamos os pontos de comando. Eu aproveitei aqui, já deixei o quadro aí lá na nossa sala de estar e ficou dessa forma aí. Tudo isso aqui chegamos aí a partir, né, dos dados levantados aí na tabela de previsão de carga, tá? Esses dados da tabela de previsão de carga, eles serão muito importantes para nós, tá? É a partir desses dados aqui que iremos fazer o quê? Que é o tema da nossa aula. Calcular a potência total instalada em uma residência, tá? Então a proposta da nossa aula de hoje é o cálculo da potência total instalada em uma residência, tá bom? Então, se eu vou calcular a potência total, é claro que eu preciso ter a tabela de previsão de cargas. Aqui são todas as cargas que eu vou prever no meu projeto, na minha residência. Tá? Então vocês percebam aí, né, que a partir do preenchimento da tabela, nós chegamos a alguns valores totais aqui, tá? Então o que nós fizemos aqui, ó? Calculamos, previmos potência de iluminação, todas elas aí em VA, né, potência aparente, tá? A partir aí desses valores, a gente consegue chegar numa potência total de iluminação de 880 VA, uma potência total das TUGs também de 3.700 VA, então eu só somei, né, a potência de todas as TUGs. E assim foi também com as TUIs, né, tomada de uso específico, tá? No caso nosso, a gente só tem um chuveiro, né? A gente trabalhou nessa residência aqui sempre com o mínimo, né? Um chuveirinho, 5.500 watts, bala, já era. Beleza, então, gente, então, ó, a gente vai partir aí, ó, através desses dados aqui totais, tá bom? Então, ó, como eu havia dito, tá? Então, ó, com base lá na nossa tabela, o que eu vou expor aqui, então? A potência total aparente de iluminação, tá? 880 VA. A de TUG, né, que é os 3.700 VA. E a de TUI, que no caso é potência ativa, né? A TUI já deu a potência ativa. Ó, e aqui a da TUI, né, ó, potência total da TUI, né, que no caso é só uma, que é o chuveiro 5.500 VA. Beleza? Então a potência da TUI é ativa, né? Então já foi dado em watt, né, em potência ativa. Agora as demais potências, que no caso seria as tomadas de uso geral e a iluminação, todas em potência aparente, certo? Todas em VA. Esses dados, então, nós já temos. Tá lá na tabela de previsão de carga. Calculamos na aula passada, através das normas.
Beleza? Só que a gente precisa expor esses dados aqui porque serão necessários, tá? Pessoal, por que eu calculo a potência total da minha instalação? Por dois motivos. Primeiro motivo é que sua instalação é um projeto da planta, tá no chão, então é sinal que você vai precisar solicitar a ligação, tá? Para você solicitar a ligação da sua entrada de energia, você vai precisar informar para a concessionária a sua potência total da instalação, tá? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo de você calcular a potência total da sua instalação é para proteção. Você vai precisar escolher o condutor correto para alimentar essa instalação. Você vai precisar escolher um dispositivo de proteção para proteger essa instalação. E tudo isso vai se basear aí em cima do que? Da potência total instalada. Beleza? Também para eu solicitar eu preciso informar a tensão, né, que eu estou trabalhando e o número de fases, tá? Se você perceber aqui, então, ó, eu informo que a potência total ela deve ser informada em kW, quilowatt, tá? Em quilowatt. Então as concessionárias em si aqui no Brasil, elas vendem a energia dela através da potência. Qual potência? Ativa. Então, na hora que eu for solicitar a minha compra, eu vou solicitar tantos quilowatts de potência para minha ligação. Por quê? Porque é através do quilowatt também que a concessionária vai te tarifar, tá bom? Então isso é importante para nós. Então é o seguinte, ou seja, eu preciso de potências ativas. Então a potência total instalada da minha residência é interessante que eu informe a potência total ativa. Porque a potência ativa é ela que eu vou informar aí para a solicitação de ligação aí da minha entrada. Beleza? Então, já que eu tenho que calcular a potência total ativa, por enquanto eu não vou precisar ficar mexendo aqui, ó, na potência da TUI do meu chuveiro, mas por contrapartida, eu tenho a potência da TUG que está em aparente, em VA, e da iluminação que está em VA. Então eu preciso converter isso daqui, tá? Então, assim faremos, tá? Então, ó, potência ativa total. Então, vamos começar? Então, ó, a potência ativa das cargas de TUI já é informada na tabela de previsão de carga. Então, a gente já foi informado da potência da TUI, que inclusive nós vimos lá que foi 5.500 watts. Com isso, deveremos converter apenas as potências, então, do que? De iluminação e tomada. Tranquilo, suave. Você assistiu a aula do triângulo de potências? Não assistiu? Tá vacilando. Você assistiu a aula de fator de potência? Tá moscando. Pessoal, toda a nossa aula é uma construção, então não deixem de assistir as aulas anteriores, tá? Todas as três aulas que a gente precisa, se você clicar no i aqui, ó, vai aparecer para você. Então, ou você para o vídeo agora e vai lá e assiste, ou assiste no final dessa aula aqui, tá bom? Bom demais. Então, o fator de potência para iluminação, eu vou atribuir o fator de potência igual a 1. E para a TUG igual a 0,8. Você assistiu a aula, então você sabe como calcular potência ativa, potência aparente e fator de potência. Através aí da aula do fator de potência, certo? Beleza, então. Então vamos lá, então, ó. Potência ativa total de iluminação. Então, como que eu calculo? Potência ativa eu sei que é P, então a potência ativa de iluminação é igual potência aparente de iluminação vezes fator de potência de iluminação. Potência ativa de iluminação é igual. Qual é o valor da potência aparente de iluminação? 880 VA vezes qual é o fator de potência de iluminação? Foi definido aqui, ó, 1. 880 vezes 1, faz aí na calculadora. 880 watts, tá? É claro, você assistiu a aula lá, você sabe que quando o fator de potência é 1, potência aparente é igual a potência ativa. Não existem perdas. Tá bom então, gente, ó. E com a potência da TUG, como é que funciona? Potência ativa da TUG é igual a potência aparente da TUG vezes fator de potência da TUG. Potência ativa da TUG é igual potência aparente da TUG, que é igual a 3.700, vezes fator de potência da TUG, que está aqui, ó, 0,8.
Multiplicou 2.960 watts, tá? É claro que tem que dar uma potência menor que a potência aparente, é claro, porque a potência aparente vai considerar as perdas e o trabalho, e a potência ativa, que é em watt, vai considerar apenas o trabalho efetivo. Então, olha só, eu tinha lá então a potência ativa da TUI, que era 5.500, agora eu tenho a potência ativa de iluminação e agora eu tenho a potência ativa das TUGs, tomada de uso geral. O que eu faço agora então, professor? Eu somo tudo? Não, não, eu não somo tudo. Sabe por que eu não somo tudo? Porque é o seguinte, é, 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 eu quero calcular a potência total. Então, assim, pela lógica, eu somaria tudo. O que eu faria? Eu somaria os 880 watts da iluminação mais 2.960 watts, que é tomada de uso geral, mais os 5.500 watts, que é referente ao nosso chuveiro, né? É a potência total das TUIs, que no caso só tem uma na casa, dá uma potência total aí de 9.340. Então a potência total da minha residência é essa? Seria, pode até ser, se você me afirmar que você vai acender todas as luzes ao mesmo tempo, ligar todas as tomadas na potência prevista para elas e também pegar aquele seu chuveiro de 5.500 watts também e ligar ele. Tudo isso vai ser ligado na sua residência. Será que é isso que vai acontecer? É claro que não, né? Você sabe que não. Você sabe que a iluminação, ora um cômodo está aceso, outro não. Você sabe que as tomadas, ora uma está em uso e outra não. Você sabe que a tomada que você previu 600 VA, você não vai estar usando 600 VA nela sempre. É o máximo ali, né? Ou no caso, o mínimo previsto, tá? Então, a gente tem que saber considerar esses fatores, sabe por quê? Porque se eu considerar o total do total, sem considerar que algumas cargas não serão ligadas juntamente a outras, eu vou estar superdimensionando o meu circuito. Eu vou estar jogando uma potência muito alta e, na verdade, essa potência não será utilizada, tá bom? Então é o seguinte, eu preciso avisar lá para minha concessionária minha potência total instalada, tá? Preciso informar. Porém, eu preciso considerar que as cargas não serão ligadas ao mesmo tempo, tá? E sabe quem faz isso? Existe um outro fator. A gente vai colocar mais um fator aí. Existe um fator chamado fator de demanda. O fator de demanda, ele vai fazer o quê? Corrigir essas potências. O que ele vai corrigir como? Ele vai reduzir elas, considerando que elas não serão ligadas ao mesmo tempo, tá bom? E como que eu corrijo, né? Eu corrijo através dessa equação, tá? Então o fator de demanda, então, é isso que ele vai fazer. Ele vai considerar que as cargas não serão ligadas juntas. Então eu preciso corrigir a potência para ela reduzir um pouquinho, tá? Como é que eu faço então para corrigir? Então a potência corrigida é igual à potência que você quer corrigir, é óbvio, multiplicado pelo fator de demanda. Tá bom? Simples assim. Aí você vai me perguntar, professor, e como que eu acho esse diacho de fator de demanda? E aí eu te respondo, você vai precisar se basear em cima de uma tabela, tabela do fator de demanda, tá? Essa tabela, aonde está disponível? Você pode encontrá-la na internet, pode usar a minha que eu uso aqui nesse vídeo para se basear, tá? Não existe uma padrão, mas o que é importante? Você fazer o uso de alguma fonte de tabela de fator de demanda, não importa, mas essa fonte tem que estar expressa no projeto, para a gente saber aí o que foi feito, como que foi atribuído esse fator de demanda a partir do que, tá? Então, vamos atribuir aí um fator de demanda, ó. Eu vou pegar uma tabela agora. Então, eu peguei essa seguinte tabela aqui, ó. E aí, eu vou iniciar a correção do fator de demanda, da potência através do fator de demanda. Eu vou iniciar através do que? Da iluminação e das TUGs, tá? Então, essa tabela aqui, ó, que eu vos apresento, ela faz o que? Ela expõe aí o fator de demanda, tá? Que será aplicado em cima da tabela de fator de demanda, tá? Então, ela é para iluminação e para TUG. Se essa tabela é para iluminação e para TUG, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que somar as potências ativa, tá? Ó,
Notem que uma coluna dessa minha tabela aqui, ó, tá mostrando valores aqui em quilowatt e a outra coluna tá me mostrando valores de fator de demanda, tá? Então, se ele está considerando iluminação e TUG, o que eu tenho que fazer? Somar as potências ativas, aquelas potências que nós calculamos, essas duas aqui, eu tenho que somar essas potências para eu chegar numa potência ativa de iluminação e TUG. E aí eu vou ver esse total e eu vou usar esse valor para eu me referenciar aqui em cima da minha tabela de fator de demanda. Beleza? Então o que ela mostra aqui? Ó? Que até 1 kW o fator de demanda é 0,86. Agora, se a soma for de 1 a 2 kW, ou seja, de 1.000 a 2.000 watts, é 0,75. De 2.000 a 3.000 watts, de 3.000 a 4.000, de 4.000 a 5.000 watts, 0,52. Então, conforme aí eu vou aumentando a minha potência, altera-se o meu fator de demanda. Tá bom? Então, vamos realizar essa soma? Então é o seguinte, ó, somando a potência ativa de iluminação com a potência ativa de TUG, nós temos 880 mais 2.960, que dá um total de 3.840, certo? 3.840 watts, aonde que ele vai estar aí posicionado na minha tabela de fator de demanda aqui, né? Então, ó, 3.840. Então, 3.840 é até 1.000 watts, né? Que é 1 kW? Não. É acima de 1.000 a 2.000? Não, né? 2.000 a 3.000? Não. 3 a 4 kW. Opa, agora sim, ó. Ou seja, de 3.000 a 4.000. Então, ó, a nossa potência, a soma dela, tá aqui então na nossa tabela, tá? Tá posicionado nessa linha aqui, ó, acima de 3 kW a 4. Então, de 3 a 4 kW. Perfeito? 0,59. Então, o nosso fator de demanda é 0,59. Então, é este valor que farei o uso para corrigir aí essa potência aqui, ó, que é a soma da potência ativa de iluminação e TUG, certo? Então, pessoal, já que é 0,59, o valor aqui, ó, 0,59 de 3 a 4, o valor do nosso fator de demanda, então vou aplicar aquela nossa equação. Então eu vou corrigir a potência, pegando a potência e multiplicando pelo fator de demanda. Então, os 3.840 multiplicado pelo 0,59 que encontramos na tabela e chegamos numa potência corrigida aí, ó, de 2.265,6 watt, que representa o que? A iluminação e as tomadas de uso geral. Tá bom? Beleza. Apliquei o fator de demanda. E o meu chuveiro? Ele também vai estar 100% do tempo lá ligado? Não. Então eu preciso aplicar um fator de demanda nele também, tá? O que acontece então, ó? Corrigindo então a potência da TUI com fator de demanda. Pessoal, na nossa residência só existe um chuveiro. Só existe um chuveiro. Então, quando ele for ligado, ele não vai estar ligado junto com outro chuveiro, certo? Ou seja, eu tenho que considerar a potência efetiva dele informada, tá? A potência em watt, 5.500 watts. Eu posso considerar ela. Inclusive, a minha tabela de fator de demanda mostra isso, ó. Então, o que ela mostra aqui nas colunas? Número de aparelhos. Aí aqui ele mostra alguns aparelhos de tuia, chuveiro, torneira elétrica, aquecedor, enfim. Aqui ele mostra outros tipos de aparelho, outros e outros. Ok. E aí, em cada linha, está representando a quantidade desses aparelhos informados. Então, por exemplo, a nossa TUI só tem um chuveiro. Se eu tiver. Porque, ó, da onde que a gente tirou esses 5.500 watts? É claro que nós tiramos daqui do chuveiro, mas não exatamente do chuveiro, porque a gente se baseou no valor total. Deu 5.500 watts porque na nossa instalação só tem um chuveiro.
Se tivesse mais cargas aqui, ó, esse valor de 5.500 seria maior. Ou seja, não seria 5.500 aqui, seria mais. Né? Se eu tivesse dois chuveiros, por exemplo, aí seria 11.000, tá? Vocês entendem? Então, se atentar nesse ponto, tá? E aí, no caso, eu teria dois aparelhos. Eu teria dois aparelhos. E aí seria referente a esse fator de demanda, tá? Mas, no nosso caso, nós temos o quê? Um aparelho e é chuveiro, certo? Então temos um chuveiro, olha lá o fator de demanda. O fator de demanda será 1. O fator de demanda é 1. Ou seja, não vai corrigir nada, vai se manter o valor, tá bom? Mas se eu tivesse dois chuveiros, por exemplo, aí eu já utilizaria esse fator de demanda, de acordo com essa tabela. Vocês podem pesquisar, vocês vão achar aí outras tabelas, tá bom? E você vai ver o que se adequa melhor à situação do seu cliente, tá? Trazendo um exemplo aqui para vocês, eu peguei um cliente recentemente aí, né? E nesse cliente existiam aí quatro chuveiros, né? Eles tinham quatro banheiros lá. E aí o que que acontece? Como é que eu faço, né? Ó, no caso aqui, ó, o fator de demanda dá 0,48, se você observar na tabela, né? É, é, eu não usei esse fator de demanda, tá? O que significa aqui, na verdade? Fala assim, ó, qual é a chance de você ligar os quatro chuveiros? Aqui, 48% de chance, né? O que acontece? Lá foi informado aí para mim que vai acontecer muito de pelo menos dois chuveiros, quase que certeza que praticamente todos os dias serão ligados ao mesmo tempo. Então fala assim, meu, considera isso aí para mim. E considera numa situação mediana, três chuveiros ligados ao mesmo tempo. E numa situação pelo menos uma vez, duas vezes por ano, os quatro chuveiros sendo utilizados. Então o que, que eu fiz? Eu montei a minha tabela de fator de demanda. Fiz minha tabelinha de fator de demanda e atribuí lá de acordo com o que o cliente me informa, tá? Eu poderia pegar uma outra pronta, enfim, tá? Mas o fato é, não importa o que você vai usar, expressa essa tabela e mostre de onde você está tirando o seu fator de demanda, tá bom? Show de bola, então. Corrigido a potência, então eu tenho agora a potência da TUI corrigida, eu tenho a potência da iluminação e da TUI corrigida também. Adivinha o que você vai fazer agora? Você vai calcular a potência total da sua instalação, que é a proposta desta aula. Então, vai fazer o quê? Somar. Então, a gente vai somar os 2.265,6 mais a potência corrigida aí da TUI, que é os 5.500. Somei as duas potências corrigidas, 7.765,6 watts. Ou seja, na hora que eu contratar a minha energia, a minha entrada de energia aí com a concessionária, eu vou informar para a concessionária que eu tenho um total instalado aí em watt, porque a concessionária ela quer saber a potência ativa, né? Em watt não, né? Em quilowatt. Então eu vou informar que a total da minha instalação, desse exemplo nosso, desta residência, será um total de 7,7 quilowatts, tá? Ou 7.765,6 watts. Beleza, pessoal? Pessoal, não fiquem com dúvidas, deixem suas dúvidas no comentário, tá? É muito importante aí a compreensão deste tema para a gente dar continuidade à nossa projeção aí dessa residência. O que nós vamos fazer mais à frente? Iremos calcular os condutores, iremos calcular os disjuntores, né, os dispositivos de proteção, iremos calcular, além de tudo isso daí também, faremos a distribuição dos circuitos, a gente vai distribuir todos os circuitos, depois que distribuir esses circuitos, né, a gente vai montar o nosso quadro. E aí, lá no finalzinho, depois de tudo isso pronto, a gente vai fazer aí o diagrama unifilar em cima da nossa planta baixa, aqui já com os pontos aqui já atribuídos. Né? A gente vai colocar os eletrodutos e fazer a ligação elétrica, tá? Mas essa será a nossa última parte, vai ser após dividir cada circuito, a gente não atribuiu nenhum circuito ainda, né? A gente vai passar os eletrodutos, vamos calcular os condutores, tá? Então temos mais alguns passos aí à frente
para a projeção aí da instalação elétrica desta residência que eu estou usando de exemplo aí para nossa aula. Beleza? Então, pessoal, eu encerro aí a nossa aula aí, ó, com a imagem aqui da nossa casa. Nossa casa aqui, ó, não tem janela, só tem porta. É uma casa eu deixei de exemplo. Depois a gente acrescenta aí essas janelas, tá? Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou, deixa um curtir aí pra gente, tá bom? E eu vou ficar aguardando você para a próxima aula. Um forte abraço e até a próxima!